Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um podcast CBN Inspire-se, o podcast de motivação e inspiração. Aqui a gente sempre traz informações que informam e também transformam, e hoje não é diferente. Hoje nós iremos falar sobre comunicação de milhões, além de outros assuntos ali que o nosso convidado domina e está acostumado a estar falando aí nos podcasts e também nas participações que ele faz de outros programas. Se você está acompanhando a gente pelo YouTube, você já sabe quem está aqui com a gente. Ele, além de escritor, além de palestrante, mentora as pessoas ali nessa questão de negócios e também de relacionamento, ele vive nessa parte aí de podcast. Estou aqui com um amigo meu e também especialista, Guilherme Batilani. Tudo bem, meu querido? Beleza, meu irmão. Primeira vez inaugurando. Primeira, para quem não sabe, a gente conversa. Se você digitar no YouTube ali, Guilherme Batilani no Espírito, você vai ver aí pelo menos, eu acho que umas 5 para 7 por aí. Contando a outra rádio TV, sim. Vai dar Sim, umas verdade. 6, 7 participações juntos. Ou Já. mais, se duvidar, até mais, assim. Mas, cara, eu falo assim, é sempre um grande prazer e o pessoal, eles comentam, sabe? Todas não posso chamar de entrevista, porque assim, de conversas, o pessoal engaja bastante, o pessoal é bastante curioso, faz bastante perguntas. Algumas perguntas eu vou fazer hoje aqui contigo. Legal. Mas queria saber como que tá aí, cara? Você tá Maringá, São Paulo, como que tá essa nova fase aí? Cara, eu divido minha vida por etapas, né? Eu fico... O que eu vou fazer esse mês? E aí eu dou um foco maior no que eu tô com vontade de fazer. Às vezes eu vou para São Paulo, eu fico gravando a Rádio TV em São Paulo. Às vezes eu começo a dar palestra e eu fico viajando dando palestra. Às vezes eu só quero tirar um tempo de paz assim para mim ir pro sítio, ficar um pouco com os meus pais, com a minha família e ficar mais tranquilo aqui em Maringá, tirar uns dias para ter uma rotina. Porque é curioso essas coisas, Altair. Quando a gente tá numa rotina, a gente quer viajar. Aí quando a gente tá viajando demais, a gente quer uma rotina. Rotina é uma coisa muito saudável, muito gostosa também. E às vezes quando você vive nessa vida muito louca, tudo que você sonha na vida é ter uma rotina. Aí eu venho pra Maringá, tiro uns 10, 15 dias de férias, né? E já volto ficar viajando de novo. Então eu fico mesclando. São Paulo, Maringá e Sua Brasil todo. família tá pra cá. Minha família tá por aqui. Tá pra cá. Exatamente. Rotina, você é um cara de rotina? Nossa, eu sou apaixonado por rotina, cara. É mesmo, cara? Adoro. Dormir cedo, acordar cedo, Sei. treinar, ler, estar com a minha família, comer direito, beber água. Eu sou obcecado por fazer essas coisas que teoricamente são básicas, tomar sol todo dia, conversar com a família todo dia, com os amigos todo dia. Essas coisas que são praticamente gratuitas e básicas, eu adoro fazer. Porque, de fato, eu entendi muito cedo que a felicidade, ela não é tão cara quanto a gente imagina. Existem algumas coisas, do ponto de vista fisiológico mesmo, que é tomar sol todo dia, dormir 8 horas, seja 7 a 9 horas, você se alimentar direito, 2 refeições com carne durante o dia, você conversar com seus amigos, você praticar um esporte, são coisas gratuitas. Você não gasta nada para fazer essas coisas. E é impossível você fazer tudo num dia sem rotina, né? Você tem que ter rotina. Então, aqui em Maringá me dá essa oportunidade porque eu moro muito bem localizado aqui, tenho meus amigos aqui. Então, eu estabeleço a rotina para meio que cuidar da minha cabeça. Aí eu fico, fico uns 15 dias, me sinto muito bem, muito leve, e eu falo, pronto, agora vamos voltar para a multidão paulistana de novo. E você tem um histórico aí de atleta, não é? Tenho um histórico de atleta, sim, cara. Tenho. Sou atleta desde criança, cara. Então, cara, porque às vezes eu vejo alguns stories teu naquela remo, né? Remo ali e tal. Falei, Cara, a minha formação... Você tem aquele aparelho em casa? Tem na academia do prédio, né? Que da hora, Tenho. Vale a pena comprar aquilo lá, né? Aquilo lá Cara, é um exercício que pega o corpo inteiro, né? Pega né? perna, pega costas, pega braço, pega ombro, pega quase tudo. Tudo que é puxador, né? Uhum. Mas... eu acho que o que... A minha formação como professor, como ser humano, ela é uma formação de atleta, eu diria. Comecei muito cedo na escolinha no judô, no futsal, foram as 2 escolas principais da minha infância. E eu consegui ter algum destaque no futsal porque eu sempre tive uma coordenação motora muito boa.
Inclusive, eu descobri tempos depois que comunicação é coordenação motora também. É mesmo? A Como capacidade assim? de falar rápido, a capacidade de gesticular em consonância com o que você está falando. Isso é pura coordenação motora. Coordenação motora. Você já parou pra pensar nisso? Que legal, cara. E aí, a própria autoestima, a formação da minha autoestima está associada à formação do esporte, né? Eu sou de uma época em que a pessoa, a escola supervalorizava os atletas. Era o capitão do time, era o camisa 10 do time. Então todo mundo validava, é um cara legal. Era o cara mais escolar que as menininhas queriam, né? As professoras achavam legal, os professores chutavam a bunda e brincavam com os meninos do esporte. E isso me deu muita autoestima, me deu muita autoconfiança quando criança, sem falar na questão de disciplina que o esporte traz, né? Cara, ganhar, perder, ganha, perde de novo, ganha. O esporte, ele te ensina como que a vida funciona mais ou menos, né? Eu aprendi muito cedo, e sem falar na adrenalina que ele te promove, né? Você tá concentrado você vai jogar uma semifinal, uma oitavas de final, você não tá pensando na final, você tá pensando no jogo das oitavas. Mas o jogo da final, cara, a gente nem ganhou as oitavas ainda, foca nas oitavas. E aprender tudo isso no esporte, eu jogo muito pro meu dia a dia, que é cuidar da coordenação motora, praticar bastante atividade física, você ficar concentrado passo a passo. Eu não tô pensando o que eu vou fazer em 2025, eu tô pensando exatamente o que eu vou fazer em 2024. Eu não fico sofrendo por antecipação, eu traço metas muito acessíveis, muito claras na minha cabeça. Então a minha formação como atleta, cara, ajuda a minha vida todo santo dia, assim. Eu sou um discípulo de esporte mesmo. Esporte, entendeu? Cara, que legal, cara. É interessante essa parte da rotina, né, cara? Uhum. Porque é contra-intuitivo. Eu achava que você não tinha uma rotina, assim, embora aparenta, mas eu pensava por conta de estar São Paulo, Maringá. Uhum. Mas até lá, quando eu vou para São Paulo, eu não consigo, mas eu tento manter tudo que eu posso. Então, eu sempre durmo entre 10 horas da noite e 11h30. Não passo disso. Sempre acordo cedo. Não passo de, 8 e pouco. Não passo de jeito nenhum. Tomo sol todo dia. São Paulo é um pouco menos, né? Porque São Paulo é uma cidade muito cinzenta. Mas abrir o sol em São Paulo, eu tô lá embaixo, tirando a camiseta e me expondo ao sol. A alimentação também, 2 refeições de carne pelo menos. Tudo que eu posso fazer para manter essa rotina, eu faço. Só que, de fato, quando você viaja muito, é mais complicado, porque você não está no mesmo lugar, né? E às vezes o seu cérebro se condiciona a manter o mesmo lugar, ele gasta muito menos calorias, né? Se entrar numa academia nova, é muito custoso do ponto de vista cerebral, do que você ir na academia que você sempre frequentou. Mas ainda assim, cara, a pessoa tem que se forçar, entendeu? Eu sempre digo, faz mal feito, mas faz. Porque o mal feito no longo prazo, ele gera mais resultado do que o bem feito no curto prazo. Defendo muito essa ideia. E, inclusive, a gente está numa geração muito imediatista, né? O cara quer abrir um negócio, se não dá nada em 2 meses, ele desiste. E tudo que eu me propus a fazer na vida, Altair, eu me propus a fazer 3 coisas, cara. Na minha vida inteira, assim. Praticar esporte, estudar e me comunicar. São 3 coisas que eu me propus a fazer desde criança. E são as 3 coisas que eu faço até hoje. E aí as pessoas olham pra mim e falam, como que você mantém esse corpo treinando mal? Cara, eu faço isso há 25 anos. Então 28. Como que você se comunica tão bem? Quando você fala parece fácil. Eu faço isso há 20 anos. Como que você aprende tão rápido e explica tão fácil? Eu faço isso há 20 anos. Então eu faço mal feito por um longo período e esse longo período me dá resultados. Entendeu? Eu não sou um cara imediatista. Eu não vou trabalhar como programador. Eu nunca programei na vida. Muito pelo contrário, eu sou um chimpanzé mexendo no celular. Aquela a tese que a pessoa, por exemplo, treinando, chega no objetivo, você concorda com isso? Ou tem pessoas que nunca vão chegar em determinado... Eu acho que ela tem que trabalhar com a realidade dela e não com a realidade do outro. A régua do outro é a régua do outro, a régua dela é a régua dela. O LeBron James tem 2,3 m de altura, eu tenho 1,70 m. Como que eu vou querer ter a régua do LeBron? Não tem como. Eu tenho que trabalhar com a minha realidade. E aí, dá pra pessoa chegar no objetivo dela? Se o objetivo for realista, dá. Para de olhar pro lado. Já começa aí, já. Para de olhar pro lado, olha pra você e traça um plano pra você seguir. Quando eu comecei a trabalhar com internet, eu botei muito claro na minha cabeça. Eu vou insistir nisso aqui por 5 anos. Não é 5 meses. Não é 5 semanas. É 5 anos. Se em 5 anos eu não conseguir viver da internet, eu vou fazer qualquer outra coisa. Mas o plano de metas foi um longo prazo, se for analisar.
Foi, Sim, 5 anos. Pra internet é um certeza. tempo ok. Tem gente que tenta 5 semanas, tem gente que tenta 5 dias, não viraliza, a pessoa para de postar. Verdade. Só que eu falei, pô, eu me comunico bem há 10 anos já. Então é só eu ficar 5 anos me comunicando bem dentro da internet. Então acho que a teoria é de que a pessoa pode chegar em qualquer lugar, desde que o qualquer lugar corresponda ao talento dela. Porque existe uma questão física, existe uma questão fisiológica, existe uma questão de genética, existe uma questão... Eu nunca vou conseguir bater o Phelps na natação, mas eu posso conseguir o meu melhor tempo. Isso é possível. E deixa eu falar pra você, você vê, tá indo pra esse lado aí que eu vou. Você continua acreditando em sorte? Com toda certeza do mundo. É mesmo? Não tem como não acreditar em sorte, cara. Só você olhar pra realidade. Pode E não é crer. sobre acreditar, é sobre ver. Tipo assim, Entendeu? que nem você está colocando, existe essa questão de você treinar, de você fazer a tua parte é fundamental. Perfeito. Né? Ok. Perfeito. Mas existe um fator, vamos dizer assim, Do acaso. do acaso, Uhum. que alguns chamam acaso, outros chamam sorte, outros pode Deus. chamar Deus, que é inevitável. Né, Isso que eu acho mais curioso, às vezes cara. é o local, né? Eu sou atacado por falar que sorte existe, mas as pessoas que acreditam em Deus que me atacam. Eu fico, cara, você acredita em Deus, pô? Tipo, é uma energia que não é física também, entendeu? A questão, por exemplo, não sei o que lá, eu tive a sorte de nascer com saúde. Não, foi Deus. Tá, cara, tipo, acha o que você quiser. Eu tô dizendo que eu fui sortudo em nascer com saúde. E é meio que... Cara, é impossível acreditar, Altair, porque é o Esse seguinte... conceito de sorte que você está querendo dizer, tipo assim, é um conceito no sentido da pessoa se projetar ou for beneficiada por fatores que ela não controla. Perfeito. Tipo, Seria- basicamente é o seguinte. Existem acontecimentos da nossa vida e coisas da nossa vida e qualquer outra coisa que tornam a nossa vida mais fácil. Existem acontecimentos da nossa vida que tornam a nossa vida mais difícil. Você concorda comigo? Sim. O geriatra que tirou você da sua mãe, ele poderia ser competente ou incompetente. Você tem controle sobre isso? Nenhum. Inclusive, se você pegasse um geriatra muito... Não é geriatra, não. Um gineco muito incompetente, esse cara poderia ter feito alguma cagada, você ficasse 40 segundos sem respirar e poderia ser uma pessoa deficiente. Você teria controle sobre isso? Nenhum, certo? E como que a gente chama do gineco competente ou incompetente? Sorte ou azar. Tudo bem, gente. Quem quiser falar em Deus, é nós. Acredito em Deus também. Mas o que eu tô dizendo no sentido de sorte é que ela existe independente de você acreditar ou não. É como a astronomia, entendeu? Eu não acredito que tem um buraco negro. Foda-se o que você acredita, brother. Ninguém tá nem aí pro que você acredita. Sorte existe. Existem acontecimentos. E eu digo, acho que é isso que gera mais polêmica. A maioria a gente não controla. É porque esse discurso, querendo ou não, ele bate de frente com aquele discurso Com a meritocracia, assim, né? que fala assim, não, é só eu me dedicar e pronto, né? Não precisa de sorte, né? Mas às vezes, cara, mas eu vou falar pra você, isso que você tá falando faz muito sentido, cara. Assim, na primeira camada, não, mas assim, depois, se você reflete um pouco, Perfeito, porque perfeito. veja, às vezes você fazendo a mesma coisa num local diferente, tem outro resultado, sabe? Perfeito. Por exemplo, um anúncio, por exemplo, de Facebook. Você fez o anúncio num determinado período do ano, você tem um resultado. Aí você faz o mesmo anúncio, não muda nada. No outro período, você É tem isso. outro, tipo assim. É isso. Contexto. É um Contexto fator que de timing, né? Você não tem controle, cara. Que é difícil, né? E eu apanho da galera por uma coisa óbvia. Eles falam, mas se o cara não tivesse feito... Sim, é óbvio que ele não teria alcançado aquele resultado se ele não tivesse feito. Eu nunca neguei, nunca vou negar a atitude humana. Pô, bacana. O Silvio Santos, ele falou e aí deu certo. Sim, mas quem falou? Eu não tô falando com o cara que se você ficar em casa, você vai ficar rico. Eu nunca disse isso. Eu disse que existem elementos em meio ao caos das atitudes que você não controla e que facilitam a sua vida. O que você acabou de falar, o que você acabou de falar que deu um estralo na minha cabeça, é muito bom. Do Timing ou localidade? Time. Vamos lá. Eu tenho um vídeo no meu Instagram com 44 milhões de visualizações. Se eu postar esse mesmo vídeo hoje, por que não daria 44 milhões? Me explica isso, cara. Me explica isso. Vamos lá. Foi no lugar, Existem foi no momento níveis. O certo. que você trouxe foi muito legal também.
existem níveis que, de fato, você não precisa de muita sorte. O cara, para ganhar R$ 1.800 por mês, ele não precisa de muita sorte. Ele precisa arrumar um emprego. Se ele arrumar um emprego que paga 1.800, ele vai ganhar 1.800. Para o cara sair do zero e ganhar 1 milhão por mês, não é só mérito e inteligência. Ele precisou de acontecimentos aleatórios que o ajudassem muito a isso. Se não, a coisa mais comum do mundo seria pessoas ganhando 1 milhão por mês. Porque, e aí, acho muito curioso aqueles vídeos que as pessoas chegam no cara com um carro de 1,5 milhão de reais. Fala, amigo, o que você falaria pra alguém que quer ter esse carro? Trabalha. Ninguém trabalha. Ninguém. Só o dono do carro trabalha. Isso, ninguém trabalha. Lógico que o dono do carro trabalhou. Ninguém tá dizendo que ele não trabalhou. Mas se olhar pra cara do trabalhador ali, que tá todo dia pegando metrô, 3 horas de metrô pra ir, 3 horas de metrô pra voltar, o cara sai 5 horas da manhã, chega às 11, mal dorme, mal beija a testa do filho, que basta ele trabalhar pra ele andar com um carro de 1,5 pau, isso é uma puta de uma responsabilidade, entendeu? É legal você incentivar, vim da pobreza, tal. Mas é muito legal também você se posicionar e pelo menos tentar olhar. Porque eu não critico as pessoas que falam sobre mérito, Altair. Porque às vezes ela não olhou com esses óculos. Ela não consegue enxergar o fator sorte na vida dela. Ela não consegue. Por mais que eu tenha que explicar, por mais que eu seja legal, que eu mostre, que eu fale, amigo, concorda que teve acontecimentos que você não teve controle, teve os que não teve te ajuda ou te atrapalha, se te ajudou, portanto é sorte. Por mais que eu explique o beabá do sorte ou Deus, tem gente que não consegue enxergar. Ele sempre vai ficar assim, não, é porque eu trabalhei, não, porque eu fiz, porque... Então tá bom, brother, então tá bom. Então exatamente, continua, entendeu? Não, isso é muito real, cara. Porque... 44 milhões num vídeo, Altair. Como é que você vai falar que isso não é sorte, cara? Eu sou o quê? O Einstein? Sou Einstein? Não. Eu sou um cara normal que falou e viralizou, entendeu? Não, é inquestionável, assim, que existe o mérito, né? Tipo assim, existe que nem o talento, tudo isso. Mas existem fatores que você não controla, né, cara? Não tem como controlar. Tipo assim, você tava no lugar certo, na hora certa, no time certo do rolê, né? Eu tava no auge do podcast. Cara, boa parte dos artistas que explodem muito, repetindo, estar na base aqui pra ganhar o normal, você não precisa de muita sorte. Mas estar aqui, você precisa de mais sorte do que atitude. Você pega esses artistas, o cara tá no contexto certo. Tem muito artista brasileiro hoje que veio do TikTok. Se não houvesse TikTok, esses artistas seriam quem é? Seriam. Não seriam não, cara. Não seriam. Entendeu? Às vezes é o falecimento de um artista que deu vácuo para outros artistas entrarem. Às vezes é o contexto da música. Às vezes é o contexto de uma nova rede social. Às vezes é o contexto de uma decisão lá nos Estados Unidos, que cria um movimento lá nos Estados Unidos. Como aconteceu com os podcasts. O Joe Rogan viu, assistiu e falou, cara, por que eu não monto uma mesa, põe 2 microfones e troco uma ideia com celebridade? E o cara lá nos Estados Unidos pensou nisso e mudou a minha vida aqui. Verdade. Concordo, eu tava lá na hora certa, meti o louco, fui bêbado, gritei, tal, mostrei o meu talento pras pessoas. Mas, cara, pra sair de um professor que ganhava R$ 20 a hora pra me tornar quem eu tô me tornando... Sim. Pô, cara, mérito? Sério? É difícil isso. E, cara, por exemplo, você pega também, assim, marketing digital. O marketing digital, ele teve um primeiro grande boom, assim, sabe? E quem chegou primeiro bebeu água limpa, né? Perfeito, mano. E foi uma onda ali, cara, que hoje a reprodução disso, existe fatores assim, cara, você tem que dominar muito mais camadas, assim, pra você entrar ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro mesmo. Do que naquela época ali. Cara, antigamente qualquer coisa que você colocava arrasta pra cima, você ganhava dinheiro. Qualquer É. coisa. O cara postava 5 fotos dele em Dubai, aquela cafonice de Dubai, falava, quer saber como que eu ganho dinheiro em casa? Arrasta pra cima. E rachava de vender curso. Hoje em dia não é assim mais. As pessoas estão espertas. As pessoas percebem que você precisa criar uma autoridade. Qualquer um que mandava arrastar pra cima antigamente. E essas mesmas pessoas continuam vendendo sonho, cara. Pô, se isso não é estelionato... Quando você faz sem saber, eu ainda acho... Pô, beleza, cara, tudo bem, faz parte. Agora, você falar uma coisa sabendo que não vai dar o seu resultado, isso pra mim é estelionato, não tem outra palavra.
Exato, né? Entendeu? É complicado, cara. Ah, Hoje, atualmente, tá complicado. é. Eu E vou o brasileiro ama um eu vou até estelionatário, puxar, né? eu O vou até brasileiro é puxar. apaixonado por um estelionatário. Estelionatário. Cara, Ah. e existe vários níveis, né, de estelionato. Cara. Não, e deixa eu te perguntar, assim, só pra fechar então esse ponto. Mas o que você, tipo assim, aconselharia, né? Beleza, existe sorte. Uhum. Mas, beleza, então existe sorte, agora eu vou só viver, eu não preciso me dedicar ou qualquer coisa Nunca, do tipo. nem a pau. Que assim, daria pra tirar Conclusão objetiva, né? tipo assim, Tá, desse entendimento, tá. assim, entendeu? Cara, se exponha ao caos o máximo possível. Se você depende de sorte, também de sorte, pra viralizar um vídeo, posta 5 por dia. Pode Entendeu? crer, entendi. Posta 5 por dia. Cara, se você postar 150 vídeos por mês, algum deles provavelmente vai viralizar. Se exponha mais ao caos. Meu sonho é ser professor. Sai em tudo que é colégio aí pedindo emprego, cara. Sai pedindo emprego. O meu sonho é trabalhar na Globo. Ok, vai lá pro Rio de Janeiro e fica batendo palma na frente dos caras todo dia, até você conseguir conversar com alguém. Quanto mais você se expor ao caos, maior a chance da sorte te abraçar. Pode crer. Mas você tem que ter consciência disso para você não achar que basta fazer, porque não é basta fazer. Então, quanto mais você fala, mais em algum momento alguém vai te ouvir. Com certeza. Entendeu? Ficar em casa, de fato, não acontece nada. Pode crer, cara, pode crer. E você tá lá em São Paulo, o que você tá vendo aí dos movimentos aí Cara, eu tô aprendendo muito com a Rádio TV, especialmente com essa coisa que a gente tá falando de caos agora. Com a caipira do interior que sou, né? Eu tinha a impressão, eu sempre fui muito curioso para saber como que funcionava a televisão, como funcionava os preparativos de um programa, o cenário e as pessoas e tudo mais. E eu era uma pessoa de cabeça muito perfeccionista, achando que tudo era muito bem montado, tudo era bem falado, tudo era bem pensado e estratégico. E eu tô aprendendo que não, cara. Que a TV, ela é a mais pura demonstração de caos é a TV. Cinema, cara, o Lobo de Wall Street, o próprio filme Tropa de Elite, são alguns filmes que os caras não tem nem roteiro direito, não tem roteiro de fala, tem roteiro de contexto. O cara chega em você e fala, tá aqui, esse é o contexto da cena. Aquela cena do DiCaprio, no Lobo de Wall Street, que o cara fica... sabe essa cena? Sei. Essa cena, essa canção que o cara criou na cena é o exercício de aquecimento vocal que ele faz antes de entrar na cena. Os caras deram, a sua função nessa cena é explicar que o assessor de investimento não tá nem aí pro cliente, ele só quer botar dinheiro no bolso dele, tá? Esse é o contexto, cria a cena vocês dois agora. Tanto que o DiCaprio até olha pro Scorsese, tipo, eu continuo, e o Scorsese, faz a cena. Aí o DiCaprio fica... sabe? Tropa de Elite também, se você escutar os bastidores do filme, cara, não tem fala. O contexto é esse. E a TV é a mesma coisa. Olha os pontos lá. Tá subindo ou tá descendo? Tá subindo? Enfia o moleque lá, bota esse moleque pra falar, entendeu? Tá caindo? Tira o moleque lá, põe outro, entendeu? Vai falar quanto tempo? Não sei, põe 3 minutos aí. Mas o que ele vai falar? Põe esse moleque pra falar. Ela é um caos que no final das contas funciona. E a gente fica todo perfeccionista querendo fazer um vídeo perfeito que ninguém assiste. E às vezes muito pelo contrário. Galera, enfia a câmera na tua cara e fala. Podcast é a prova viva disso. Eu vou num podcast, eu tenho, sei lá, 30 cortes, uns 10 cortes no meu trabalho. De um negócio que eu não tô nem aí se vai ficar bom, se não vai ficar bom, eu só vou falar. E isso tá virando uma escola da vida pra mim, porque tudo que eu vou trabalhar hoje, Altair, eu penso, vai, mano, faz. Pensa menos, mano, faz mais, sabe? Tava andando com a minha namorada antes de ontem, em volta do lago, lá em Londrina. Sempre quis andar de pedalinho. Vamos andar de pedalinho. Por que você sempre quis e nunca andou, então? Vamos lá. Não tem que pensar, tem que fazer. Pode crer, sabe? pode crer. E isso a TV tá me ensinando muito, cara. O poder do caos, né? O poder de não ser perfeccionista. Tipo, faz, entendeu? Nossa, Isso é muito legal. Você não e cara, eu vou falar pra você, eu vou puxar um ponto aqui. Polêmico, mas é da tua alçada, entendeu? Porque você tem livros nessa área de comunicação e você também domina essa parte de persuasão, negociação, etc, né?
tá tendo agora, nós estamos num momento político, né? E olhando assim, olhando o cenário, né? Nesse momento que nós estamos falando, um dos trend topics e que tá bastante hypado, né? É o Pablo Marçal, né? Assim, dentro do que eu analiso também, assim, olhando assim, um cara que ele tem uma comunicação muito boa, ele é bem assertivo nesse sentido. Mas olhando ali, você, assim, o que você vê ali da posição deles dos debates, e se você fosse aconselhar de repente algum candidato, como vencer Pablo Marçal nos debates? Não, cara, o Pablo, ele entendeu como funciona a cabeça do brasileiro. Porque para você se tornar um grande comunicador, acho que a primeira coisa é você entender a cabeça da pessoa que você está se comunicando. Esse tipo de pessoa gosta de ouvir esse tipo de coisa, com esse tom, dessa forma, com essa promessa, ou enfim. Então o Pablo, ele consegue entender perfeitamente o público dele, transformou o público dele em cliente e agora quer transformar o público dele em voto, né? Então ele fala exatamente como o brasileiro quer ouvir. O cara entendeu o game. E ele também está se posicionando como um contra-sistema político, contra a postura política, contra aquele cuidado, aquele decoro que o político tradicional exige. Ele entendeu que, de fato, imagino que com o movimento bolsonarista, ele entendeu que o brasileiro ou está cansado ou não gosta de político. Então, por esse motivo, eu não posso ter postura política. Ele entendeu isso, então ele falou, cara, eu vou de boné, foda-se a campanha, eu vou de boné. O cara vai de boné fazer. Uhum. Ele falou, cara, eu vou tentar o máximo do máximo não ser uma figura política. Ele fala palavrão, ele fala coisa, gente da gente, completamente assim. E é impossível ganhar dele se você também tiver a postura política. É simples de entender. Se a pessoa for formal ali... Se você tiver... Não tem como você ganhar de uma pessoa que não tem nada a perder. Concorda comigo? Numa briga de faca. Sim. O cara que não tá nem aí pra morrer. Você ganha desse cara? Você não ganha desse cara, irmão. Você não ganha desse cara. Então não tem como você disputar com uma pessoa que não tem nada a perder. E quando o Pablo se candidatou, ele ia ganhar das duas formas. Ou ele ganha a prefeitura, ou ele ganha a visibilidade nacional e vende muito mais coisa, se torna muito mais famoso e vende o que ele quiser depois disso. Então é impossível, diante dessa campanha, o Pablo perder. Ele vai ganhar de alguma forma. E hoje, no cenário de hoje, política são como as nuvens, né? Amanhã chove, hoje não chove. No cenário de hoje, o Pablo é o favorito para ganhar a campanha. E a única forma de ganhar do Pablo, é você perder o decoro. Se ele não tem decoro e não tem nada a perder, você tem que perder o decoro. Porque se você começa a falar uma coisa e ele fica, cala a boca, não sei o que lá de açúcar, comedor de açúcar do caralho, vai se fuder, cheirador de pó do caralho. Se ele não tem decoro, e o brasileiro ama gente sem decoro, como é que você acha que com decoro você vai ganhar? Não tem como ganhar. É pra virar galinheiro mesmo. É pra virar então, galinheiro mas nesse caso aí, vamos supor, a pessoa ela vai ter que entrar nessa frequência, você acredita? Vai ter que entrar ou pior, só que ela tem que saber o seguinte, ainda que ela entre na frequência do galinheiro, do caos completo, ele faz isso há muito mais tempo que ela. Então a chance dele dar um rebote é ainda maior. Porque o cara tá nisso, tá vivendo isso há um tempo, quanto que o político tá vivendo o decoro político há um tempo. Então, ainda que a pessoa meta o louco e fala, vai se fuder, seu vagabundo, bandido, roubador de velho do caralho, ele ainda vai ter alguma coisa na manga porque ele faz isso há mais tempo. Mas é a única forma de ganhar, cara. Não, a única forma de ganhar é essa. É virar galinheiro mesmo. Se ele não liga pra decoro, você não pode ligar pra decoro. Tem que ser briga de xingamento, briga de gargalhada, briga de xingar a mãe. Quinta série total mesmo. Não tem como ganhar se não for assim. Não tem. O brasileiro maluco pra ouvir um cara falar merda, amando um cara falar merda, aí você vem falar de proposta. Quem que liga pra essa merda, velho? O cara que não falou nenhuma proposta tá subindo. Ele fez uma leitura do jogo, assim, bem interessante. Genial. Tanto é que tá ganhando repercussão por conta dessa boa leitura, né? Do jogo. Né? Porque quando todos ali entraram
engomadinho, tal, etc. E aí ele entra dessa forma meio disruptiva, o pessoal não sabe lidar Não com sabe, não isso, tá né? acostumado com isso. E aí todo mundo pensa no teto de vidro. E ele sabe exatamente o que ele tá fazendo. Exatamente o que ele tá fazendo, cara. Se você tiver a oportunidade de ser amigo dele ou conversar nos bastidores com ele, os caras sabem vou mandar um WhatsApp aqui pra ele. exatamente o que ele tá fazendo. Não tenho nenhuma dúvida disso. Porque quem vive essa comunicação, né, quem vive da internet sabe como a internet funciona. E hoje em dia, de fato, cara, a Globo anuncia uma coisa, passa no jornal hoje, 2 da tarde, e tem um número X de visualizações. O Pablo consegue fazer um corte de 50 milhões, ele atinge mais gente que a Globo. Então, a comunicação da campanha dele é totalmente voltada para a internet. E tem funcionado perfeitamente, cara. Com certeza. Eu assim, não por conta de estar dentro desse conglomerado assim de mídia e também olhar assim, a potência que é hoje, vamos supor, a Globo, querendo ou não, dentro de um panorama geral, porque veja, a Globo é 24 horas com transmissão, então dentro de uma proporcionalidade ela alcança Muita gente, muito mais gente. muito mais gente, perfeito. né? Que é uma potência, né, cara? Total, É total. a quarta maior Emissora do planeta, né? do planeta. Então, assim, desse ponto. Mas em termos desse questão de corte, né, que nem você da comunicação sabe muito bem, que nem aquele corte que ele trouxe a Carteira de trabalho. dentro daquele arquétipo, daquele de exorcizar, etc. Aquilo ali foi muito simbólico, né, cara? Então isso em comunicação é muito poderoso, né? Porque rotula, né? E a partir do momento que rotulou, Pronto. complica, né? E você percebe que é óbvio que eu nunca vou incentivar Sim. a violência, né? Mas, cara, a única forma de uma situação dessa é você ser mais galinheiro que ele, velho. Aí você vai lá e tenta tomar a carteira de trabalho. Pronto, ficou mais patético ainda. Ficou mais engraçado ainda. Entendeu? Então O humor nessa situação não seria o mais indicado? Cara, não sei. Talvez. Eu digo no sentido, não seja formal. Não seja, porque eu já trabalhei nas universidades e tal. Cara, ninguém quer saber disso, Cara, você já perdeu. Tá aí uma cara boa fez ideia corte. de livro, hein, cara? Como escrever escrever um livro, como lidar com um candidato antissistema? Porque a forma que hoje o pessoal lida com um candidato antissistema só favorece. Perfeito, Só favorece. só alavanca o cara. Só alavanca. Mostra o quanto ele é diferente. Porque... E quanto mais você isola, mais brilho o cara ganha. E tirar, por exemplo, as redes sociais. Alavanca o cara. É perfeito, exatamente. Quanto mais, lembra no Big Brother? Quanto mais o cara ia pro paredão, quanto mais a galera isolava o cara, mais ele ganhava o programa. Exatamente a estratégia do Pablo. Se eu ficar isolado, as pessoas olharem só pra mim, na hora de votar, elas vão votar em quem? Vão votar em mim. Então, cara, tentar derrubar a rede do Pablo Marçal foi a pior estratégia do mundo. Porque ele veio ainda mais forte. Sim. Mais gente apoiou o cara, mais gente falou do cara, mais foi antissistêmico. Sim. E o que eu acho que vai acontecer? Isso aí é uma especulação pura, óbvio. Eu acho que ele vai ganhar a prefeitura hoje, no contexto atual. Eu acho que ele não vai, obviamente, não vai conseguir corresponder a todas as promessas dele. E depois ele vai colocar a culpa no sistema. Porque, tipo, cara, é só mudar a narrativa daí. É só falar, bota a culpa em alguém. O brasileiro acredita em qualquer coisa, cara. Bota a culpa em alguém aí, entendeu? Fala, é porque não me deixam trabalhar. E pronto, a galera já gosta do cara. O brasileiro, ele se conecta muito com a pessoa e não com as propostas, o que a pessoa quer fazer, as atitudes. É a pessoa, né? Então, beleza. Se ele não conseguir executar as promessas dele, não vai mudar nada, entendeu? Então, pô, cara, pelo menos o Brasil promove bastante entretenimento pra gente, né? É um House of Cards bem curioso, bem legal. Cara, bastante entretenimento. Não, tem desse assunto de comunicação, né, cara? Tirando essa parte da política, a comunicação, ela faz toda a diferença, né, cara? Você dominando isso, você consegue chegar a lugares assim inimagináveis, né? Total. A comunicação, ela facilita muito a sua vida, né? Porque as pessoas te ouvem, as pessoas te dão credibilidade, te dão autoridade, as pessoas confiam em você. A comunicação é o nosso maior ouro, o maior tesouro humano é a comunicação, né?
Enquanto que o jacaré nada bem, tem uma mordida forte, enquanto que o leão tem uma mordida forte, sobe em árvore, e o ser humano se comunica, né? Então, a pessoa que entende isso, ela tem uma vida muito mais fácil. Eu digo que é como você nascer muito bonito. Nascer muito bonito, você vai ter uma vida muito mais fácil. E nascer muito comunicativo, idem, a mesma coisa. As pessoas te valorizam mais, confiam mais em você, te tratam melhor, tudo é mais fácil graças à comunicação. Aí eu digo, é mais fácil você estudar comunicação ou ficar muito bonito? Mais fácil estudar comunicação, né? Aí, ó, a esperança aí, ô André. A esperança. Tô A zoando. esperança. Só comprar o meu livro Comunicação de Milhões que vai ficar até mais bonito, né? Aí, ó. Que às vezes tiver os dois, né? O cara bonito e comunicativo já era, né? Aí a vida sorriu pro cara, né? Aí não tem como. Você vê, cara, que coisa, né? Você vê, existem coisas que estão ao nosso alcance. Total, total, total. Mas tem coisa que não tá, né, cara? A pessoa Não. fala assim, eu vou se tornar bilionária, a pessoa mais rica do planeta. Não dá, né? Ah, cara, dá, mas quantos, né? Eu gosto muito de trabalhar com estatística, cara. Eu tenho, ó, eu vou revelar, já que a gente tá com esse papo mais aberto. Você é eu vou bilionário? Não, eu vou revelar uma coisa. Quem diria, hein? Quem diria? Ô, louco. Nossa. Ô, em breve. Ô, louco. Não, mas uma coisa que eu percebi, cara, eu sou contra a positividade Exagerado? exagerada. Sério? Fala Tipo assim, mais, a pessoa que... Tudo tá bem, tudo tá ótimo. Não, e tipo assim, a positividade meio tóxica, assim, a ponto da pessoa endeusar aquilo. Entendi. Entendeu? De você trazer uma realidade e falar assim, ó, veja, essa é a realidade. A pessoa, ela é incapaz de dialogar com a realidade. Sim. Aí eu tenho um problema com isso daí. Incômodo com isso. Porque eu falo assim, eu não vou conseguir confiar. Por exemplo, às vezes a pessoa tá do meu lado e tal. E tipo assim, a pessoa não tá levando em consideração isso. E aí eu acho que é um problema. Porque... Eu tenho incômodo com quem não consegue enxergar a realidade e a pessoa leva tudo meio que pro pessoal. Ixi. Sabe? Principalmente quando eu dou umas opiniões mais ácidas na internet, assim. Quando eu digo, por exemplo, gente feia tem a vida muito mais difícil do que a pessoa bonita. Ah, onde já se viu você falar um negócio desse? Cara, olha pra realidade. Entendeu? Uma pessoa bonita é muito mais fácil ela ganhar dinheiro. Ah, onde já se viu você falar isso? Cara, olha pra realidade. Entendeu? Esses dias eu brinquei, né? Falei, pô, se você vê um cara muito bonito dentro de um Fusca, você vai associar ele à simplicidade. Olha, deve ser um herdeiro lindo, deve ser um herdeiro e prefere andar de Fusca. Aí, se você pega o cara numa BMW zero, mas o cara é muito feio, você fala, ou tá estacionando ou parcelou em 60 vezes, né? Pegou do Lava Jato, deu um rolê. E aí, você fala esse ponto de vista mais ácido, que é uma realidade, aí as pessoas me atacam, falando, não, onde já se viu você falar um absurdo desse? Cara, olha pro mundo como ele é, e não como ele deveria ser. Eu não deveria ficar falando essa frase, mas eu falo as coisas como são e não como deveriam ser. Sim. Então me incomoda esse tipo de gente que foge à realidade só para manter o discurso que ela quer manter, entendeu? É difícil. O Brasil é um dos países mais racistas do mundo, cara. Os países mais racistas do mundo. E aí você fala, pô, cara, o Mano Brown disse, não sou nem o Guilherme Batilani falando, é o Mano Brown. Que a mãe dele dizia pra ele que pra ele ser bem sucedido, ele tinha que ser 10 vezes melhor em tudo que ele fizesse. Ele falava, mãe, por que 10 vezes melhor? E aí a mãe dele, porque você é preto, então você tem que ser 10 vezes melhor. Se você for um palestrante, você tem que ser 10 vezes melhor do que os brancos. Se você for um dentista, você tem que ser 10 vezes melhor do que os brancos. Mas por quê? Porque você tá no país racista, cara. E aí você fala um negócio desse, a galera, onde já se viu? Porque aqui, por exemplo, eu vejo as pessoas como iguais. Cara, foda-se o que você vê. Tô falando de questões sociais, entendeu? Não interessa se... porque pra mim branco e preto é igual. Tudo bem, mas pra PM não. Entendeu? Essa é a realidade, não é o mundo que eu gosto e o mundo como ele deveria ser, é o mundo real. E eu acho que a internet ela vai se encaminhar para normalização das conversas de bar. Quando a gente está num bar, a gente fala aberrações, né?
não sei o que lá, fala de traição, você fala de mulher gostosa pra caralho, você fala de mulher isso e o homem aquilo, homem pobre, homem tal, tal, tal. E aí você fala isso na internet, você é completamente cancelado. Só que eu acho que a perfeição na internet tá muito cansativa, porque tá fugindo demais do mundo real. Faz sentido o que eu tô falando? Sim, faz sentido. E eu acho que as pessoas estão ficando com saudade do mundo real. Entende? Certeza. Porque quando você vê as meninas falando, não sei o que lá, a mulher feia sofre muito pressão de beleza. Concordo, mas as bonitas têm uma vida muito mais fácil por causa da beleza. E ninguém fala, por exemplo, o quão se fode o homem pobre. Irmão, o homem pobre é invisível no sentido sexual. Ele é invisível. E ninguém fala isso. Aí quando alguém mais ácido vai lá e fala que do mesmo jeito que mulher feia sofre, homem pobre também sofre, uau, como você tem coragem de falar isso? Sendo que em qualquer boteco qualquer um falaria. Então eu acho que a gente vai entrar num movimento muito gostoso de internet. De gente mais sincera, de gente mais comum, de gente normal. Entendeu? Eu vejo que as pessoas procuram isso daí, né, cara? Só que tá meio que cerceando. Eu não vou entrar muito nesse assunto, então, daqui a pouco é a gente que tá cerceando. Mas, cara, tem cada vez mais abafado, né, essa espontaneidade, né, cara? Tá, eu acho. E eu gosto disso. Assim, aqui do podcast a gente tem uma proposta de valor que a gente, claro, procura extrair, né, de forma autêntica ali o melhor. E tá tudo dentro das regras aqui, desse ponto aqui. Existe uma formalidade, um compromisso, claro, de trazer o conteúdo mais nessa linha, né? Mas que não perca a naturalidade e a autenticidade, sem isso e tal. Mas de fato. E concluindo objetivamente, como é a proposta do podcast. Gui, o que você. Tá, por que você tá falando isso? Eu tô falando isso pra pessoa que tem vontade de trabalhar com internet, mas tem medo da retaliação, que ela vai entrar no oceano azul se ela entrar autêntica. Eu acho que as pessoas vão valorizar cada vez mais a autenticidade. Para as pessoas que têm medo de ser cancelado, ou têm medo de dar uma opinião, ou têm medo de se posicionar, fiquem tranquilas. A internet está se encaminhando para uma humanização e naturalização da comunicação. Entendeu? Eu acho que o cancelamento vai ser cancelado. Legal. Vai ficar paia daqui a uns dias. Tipo, gente, vocês estão nessa ainda. Entendeu? Eu vi a Kéfera num vídeo, numa entrevista, falando, nossa, gente, vocês lembram da época que eu era manifestante? Nossa, que porre, né? A gente vai acordando pra vida. Sim, com certeza. Sabe? A gente vai percebendo. Cara, que legal isso, cara. Bacana demais. E assim, olhando essa nova fase aí, apesar que você já teve vários lados, né? Mas agora você está do lado aí dos comprometidos, né? Esse lado aí, você... O que você aconselharia aí pros caras? Nós colocamos você numa fria da pergunta. De novo. Não, mas porque antes você escreveu até um livro de solteiro, ou não? Não. Então, eu sempre falei sobre isso, né? Você falou sobre isso, né? Sempre falei sobre isso. Sempre falou sobre a questão do solteiro. Sempre fui solteiro, né? E aí agora você tá no outro time aí, né? Tô. Pula que tá quentinho, né? É bom que você consegue aconselhar com mais fala com mais propriedade. Eu sou um cara que aprende muito com a vivência, né? A vivência, observação, escuta. E é legal, cara, você conhecer dos dois mundos, né? Tá sendo uma escola pra mim. Eu tô aprendendo muito com o namoro, tô muito feliz com ela, muito feliz. Eu sempre gostei da solteirice, mas eu nunca fugi do amor. Quem diria, entendeu? Quem diria, hein? Guilherme Batilani. Namorando, quase não escutei isso. Mas é legal, cara, é legal. Você aprende muito, você se torna uma versão de você que você não conhece. Sim. É aquilo do livro que eu falo, né? Quando você faz a mesma coisa todo dia, é um livro que você já leu, você não vai aprender. Você vai se tornar um homem diferente lendo livros que você não leu. E namorar tá sendo um livro que eu nunca li. Então tá sendo muito legal. Tô aprendendo muito, tanto no meu autoconhecimento, quanto em como a dinâmica funciona, né? Como as coisas funcionam. Top, cara. Bem legal. Pô, da hora mesmo. E aí, os próximos, a gente tá chegando no final, os próximos projetos? O que você tem de projetos? Ou, enfim, o que você tem de objetivo aí? Eu vou montar uma comunidade, cara. Análogo à do Wesley, análogo à do Fealves. Sim. E aí dentro da minha comunidade vai ter todos os meus cursos,
todos eles, todos os módulos de todos os meus cursos, mais módulos de pessoas que são referência para mim. Então vai ter de comunicação, vai ter de psicologia, vai ter também de relacionamento, de moda, cara, tudo que você pode imaginar ali. Certo. De academia, de nutrição, tudo que você pode imaginar é todas as minhas referências dentro de uma comunidade. E tudo isso por um valor de, tipo, R$49 por mês. Vai ser a Netflix, a minha Netflix do conhecimento por R$49 por mês. Então, é um negócio que a gente está ensaiando. Já liguei, até sobre investimento vai ter também. Muito bom, cara. Liguei para todos os meus amigos e referências. Cada um vão gravar os seus módulos, que será mini cursos, né? De cada tema. E aí, cara, tudo isso por 50 pila por mês, entendeu? É pra pessoa nunca mais falar que não teve acesso ao conhecimento porque tá sem grana, né? Legal. Essa é a minha proposta. Pô, show demais, cara. É a minha próxima proposta. E for lançar, dá um toque aqui. Gente... Vamos aí, cara. Posso vir lançar aqui, com certeza. Legal Com demais. certeza. E nessa área, a gente está se especializando nessa área de IA, né? E, de repente, pode pintar alguma coisa. Um módulo seu lá dentro? Uma parceria. Vamos ver isso, vamos ver isso. Eu, particularmente, é um assunto que tá... Que legal, tô tá super em alta, né? Gostando demais. Que tá legal. fazendo umas especializações aí. Aham. Show, cara. Gostou do papo, cara? Papo da hora, cara. Gostou do papo? Legal, sempre um prazer legal. aí. Imagina, o prazer é meu, mano. Gosto Bastante muito daqui, aprendizado. de você, gosto muito de você. E a gente tem uns embates aqui, né, cara? Teve aquela vez lá do outro podcast. Mas é sempre... cresce bastante. Né? Legal, legal. Eu tô sempre vindo um novo Guilherme aqui, né? É muito legal. Não, e eu gosto muito de ti também, cara. Eu sempre falo pro pessoal ali, sempre é um nome ali, nem sempre, claro, a sua agenda bate, né? Bate, né, cara? Mas você é um cara que eu considero pra caramba. Obrigado, mano. Me chame sempre. Independente do que estiver acontecendo, eu dou um jeito pra encaixar. Tamo junto, Guilherme. Beleza. Obrigado aí. Eu agradeço também o pessoal que acompanhou a gente online aqui no podcast CBN Inspire-se. Você pode mandar sua sugestão. Você pode, inclusive, continuar esse assunto com o Guilherme. Lá é Guilherme Batilani. Guilherme Batilani. É isso aí. Eu agradeço todos que participaram. Eu sou Altair Godoy e este foi mais um CBN Inspire-se.